como Deus abriu as portas para esse congresso. Esse congresso, ele não tem um custo barato em termos financeiros, mas, meu irmão, Deus nos abençoou poderosamente e Ele foi abrindo as portas, e patrocínios, apoio. Esse local aqui, eu gostaria de agradecer muito ao Ipaminas Esporte Clube, juntamente com o seu presidente, o Walter Oliveira, porque realmente ele nos cedeu esse local com muita alegria e não nos cobrou nada, porque era para o Congresso de Missões. Então nós temos aqui, eu tenho uma relação de tantas pessoas que nos patrocinaram. Eu preciso de agradecer, não é somente diante de vocês, diante de Deus. Talvez alguns aqui que até trabalharam, fizeram muito, e nós nem anotamos o nome, mas Deus sabe tudo e todas as coisas. A Minas Malhas, nós agradecemos, a Golden Joias, agradecemos a Copiadora Leste, o Instituto de Beleza Wallace, Empatex, Ótica Veja, o Supermercado Maringá, a Loja Dalvin, o Dragão Center Modas, o irmão e vereador Eli Rodrigues, o irmão e vereador Chiquito Pousada, o irmão e vereador Antônio Carlos, o irmão e vereador Edinho Cruzeiro, a PAT, a TV Cultura e uma série de igrejas que trabalharam. Sabe, irmãos, nós estávamos pleiteando o ginásio 7 de outubro emprestado, e eu estive na sala do secretário municipal de Ipatinga com 14 vereadores. Eles não cederam o local para nós. Não cedeu. E Deus já sabia o que estava fazendo. O Senhor abriu as portas desse local. Deus é o Senhor de todas as coisas. Devagar, nós temos um trabalho no salão aqui de baixo preparado para as nossas crianças. Todas as crianças até 10 anos podem ficar tranquilos. O diácono que está lá na porta não vai deixar a criança sair para a rua. Vai ser um trabalho especial com as crianças. Atenção, crianças, podem descer, que as irmãs estarão coordenando o trabalho com as crianças. Pastor Marcondes, Pastor Edson vai estar aqui nessa noite também cantando o hino oficial, a canção missionária, e após a leitura você vai estar orando. Por favor, aqueles irmãos da coordenadoria, por favor, esteja aqui à frente conosco. Muitos irmãos ainda não subiram. Por favor, eu não vou citar por nome, porque eu posso errar em esquecer algum irmão. Então, o irmão, sabendo que trabalhou na coordenadoria, por favor, tenho o prazer de estar aqui conosco. Queremos saudar os irmãos congressistas com a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos ler Romanos, capítulo 15. Abra sua Bíblia. Romanos, capítulo 15, verso 20. É o verso que está norteando esse nosso encontro. Assim diz o texto: desta maneira esforcei-me por anunciar o Evangelho,
não onde Cristo já fora nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Na verdade, desafiados pela palavra do Senhor, o nosso lema, o nosso desafio é alcançar os não alcançados. Vamos orar ao Senhor agora. Vamos colocar todos esses povos, etnias que ainda não conhecem a Jesus como Senhor, como Salvador, que ainda não ouviram essa palavra gloriosa. Eu quero que você, como crente, agora como igreja, esteja orando, porque o salmista diz: pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Vamos orar ao Senhor. Se puder, levante a sua mão e peça ao Senhor agora as nações. Ó Pai, nós abençoamos desde já este encontro, cada vida que aqui está. Pedimos que o Senhor fale em cada coração, fale em cada vida. Pedimos que desde já o Senhor esteja confirmando chamados, que o Senhor esteja abrindo portas, que o Senhor esteja quebrando cadeias. E Deus, nos colocamos em tuas mãos nesta noite. A vida, Senhor, daqueles que ainda não conhecem, a vida daqueles que ainda não ouviram as verdades eternas de Cristo Jesus. Pai querido, que nós, despertados por tudo quanto vamos ouvir aqui, possamos contribuir, possamos ir, possamos orar, possamos testemunhar de Jesus em todos os lugares da terra. Pai querido, manifesta a tua glória e alcança os não alcançados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Deus assentar. Som. O pastor Edson, é o pastor da Igreja Batista Peniel. Ele estará louvando ao Senhor Jesus com um cântico missionário. Pastor Edson. Amém. A canção missionária. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Quero ir a nações no poder do Espírito falar. Envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Quero ir a nações no poder do Espírito falar, Senhor. Envia-me a mim. Minha vida, Senhor, em tuas mãos. Meus talentos, Senhor, todo meu coração. A seara é muito grande, os ceifeiros são poucos. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. A seara é muito grande, os ceifeiros são poucos. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Uma salva de palmas para Jesus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Vamos colocar de pé. Dê a mão ao irmão que está do seu lado. Meu irmão gostaria de
te falar que você não está numa festa. Nós não estamos nessa noite em festa. Nós estamos numa noite muito séria de conscientização missionária. Enquanto nós passarmos aqui 2 horas, milhares de almas estarão morrendo sem saber para onde vai. Enquanto estamos aqui, então não podemos estar em festa. Estamos sendo despertados pelo Espírito Santo a ganhar almas. Nós não podemos, o meu coração não aceita que nós estejamos aqui. Você não veio. Você veio ser conscientizado de que tem almas nessa hora. Enquanto você olha no relógio, 1 minuto, tem almas indo para o inferno e a palavra está nas suas mãos, o poder de Deus está nas suas mãos e Deus está te chamando para anunciar. Ore por essa vida que está do seu lado. Fale com Deus para despertar essa vida nesta noite. Quebra as cadeias do inferno nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você está aqui nessa noite é porque Deus te trouxe nesse lugar. Em nome de Jesus, nós estamos guerreando nessa noite contra o inferno. Principados e potestades estão sendo amarradas agora em nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo está vivo, está à direita do Pai. Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. É o único Deus vivo. Os outros deuses apresentados ao mundo estão mortos. Nós servimos ao Deus vivo. Não podemos aceitar que vidas estejam indo ao inferno, porque Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Senhor, vai quebrando as cadeias, vai desfazendo as trancas de ferro, Senhor. Libera a alma, Senhor, nessa noite. Senhor, abençoe os missionários, onde estiverem nessa hora, Senhor, em qualquer parte do mundo. Senhor, abençoe os missionários. Quebra as cadeias do inferno, Senhor. A tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Em nome de Jesus, Senhor, nós não queremos nessa noite estar aqui em festa. Nós queremos que o teu Espírito esteja conscientizando, esteja quebrantando, esteja abrindo os corações, esteja falando: a ti, Senhor, pertence toda a glória e todo o louvor. Deus, esse trabalho, esse congresso é para o louvor do Senhor. Deus, é para o engrandecimento do teu nome, Senhor. É para que a tua igreja seja despertada, meu Deus, a fazer missões. Abençoe essa vida que está do teu lado. Fale com Deus, fale: Senhor, balança meu irmão que está aqui do meu lado agora. Senhor, balança meu irmão que está do meu lado agora. Espírito Santo de Deus, convence nessa noite. Pode orar. Essa vida não pode sair daqui do jeito que entrou. Esse congresso, ele é para despertar. E essa vida vai ser balançada nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, esse congresso. Coloca um exército poderoso de anjos ao redor desse lugar. Deus, que desse altar possa fluir o fogo santo do Senhor e venha atingir os corações. Senhor, o Senhor é Deus de poder e é Deus vivo, e nós pregamos o Deus vivo. Faz maravilha nesse lugar, nessa noite. Usa o teu servo com poder, ouça
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe. Vira para o seu irmão e fala: meu irmão, Deus tem uma bênção para você. Em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar a irmã Cristina, é coordenadora, está coordenando o trabalho da missão Antioquia, e que ela mesma apresentasse os outros missionários, as missionárias, né, que estão conosco nessa noite. Irmã, seja bem-vinda em nome de Jesus. Paz do Senhor. Não gostei desse amém, não. A paz do Senhor. Agora sim. O pastor estava falando que nós não estamos aqui numa festa. Na verdade, nós não estamos numa festa, poderia sentar, mas nós somos responsáveis para promover uma festa. E sabe que festa é essa? É aquela festa que acontece no céu quando um pecador se converte. Amém? Queridos, eu quero dizer que o coração de Deus nessa noite está sendo muito tocado. Sabe por quê? Porque missões toca o coração de Deus. E sabe o que mais está tocando o coração de Deus? Que você está aqui. Que várias denominações juntas estão aqui, unidas por uma causa, a obra missionária. E isso é maravilhoso. Agora também tem outra coisa. O diabo não está gostando. O diabo odeia missões. O diabo odeia quando o povo de Deus se une por uma causa. Mas qual é a nossa missão? É realmente incomodar Satanás. Porque quando a igreja trabalha, o inferno também trabalha. Mas quando a igreja ora, o inferno treme. E quando a igreja se une, o diabo fica desnorteado. Antes de eu me apresentar, eu gostaria de ler um verso que está em Abacuque 2,14, que diz: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Sabe como isso vai acontecer? Através da minha vida, através da sua vida. A terra há de se encher da glória e do conhecimento do Senhor, porque tudo quanto está escrito há de se cumprir. Mas somente a terra há de se encher se nós trabalharmos, se nós entendermos que a hora final, que nós estamos entrando no outro milênio, Jesus está voltando, é hora de nos esforçarmos para povoarmos o céu. Meu nome é Cristina, eu estou envolvida com a obra missionária desde 83, eu sou do Vale da Bênção. Quantos aqui já ouviram falar do Vale da Bênção? Poucos. O Vale da Bênção é uma associação beneficente evangélica com muitos departamentos, né? E é uma história muito bonita. E um dos departamentos é o departamento de missões, e nós temos também um seminário onde nós formamos, treinamos pessoas para a obra missionária. E eu, ao receber um chamado, fui treinada, fui para o Vale da Bênção, passei um bom período, depois tive a oportunidade de servir ao Senhor em Israel, e o ano passado voltei dos Estados Unidos, e estou envolvida desde então com a obra missionária e com o trabalho na missão Antioquia. Gostaria que o pastor Isaac se colocasse de pé. Pastor Isaac também fez o treinamento ali no Vale da Bênção e é um dos nossos missionários. Ele esteve trabalhando na Bolívia e ele está se preparando para a África do Sul
e ele vai estar compartilhando com vocês essa noite e também amanhã. Por favor. A Alessandra também fez o seu treinamento ali no Vale da Bênção. Ela trabalhou até bem pouco tempo, até esse mês, como coordenadora da Missão Antioquia. E ela está saindo do seu trabalho por uma causa nobre. Em setembro ela estará se dirigindo como missionária para a África do Sul. E amanhã ela estará compartilhando sobre a tarefa da igreja e os povos não alcançados. E pela tarde também estará dando o seu testemunho de chamada, tanto ela quanto o pastor Isaac, como eu. E nós estaremos todo esse período compartilhando com vocês as coisas maravilhosas do Senhor. E que Deus possa falar. Muito ao seu coração, que você possa responder aquilo que o Senhor é de fazer. E deixa-me dizer mais uma coisa: Ipatinga é uma potência na mão do Senhor. Você sabia que Ipatinga pode mudar a história de Minas Gerais? Porque aqui tem um grande número de evangélicos. Vocês já começaram a pensar que essa cidade pode se tornar uma cidade missionária? Pense nisso. E durante esse congresso, não só esteja focalizando os povos não alcançados, mas comece a focalizar Ipatinga como um agente enviador. Que Deus possa abençoá-los. Ah, desculpa. É que a Cleo, ela não está aqui, ela está conosco, ela está ali atrás. Cleo, se coloque de pé, por favor. Ela está ali atrás porque ela está no nosso stand, né? Ela também fez o seu treinamento conosco. Em breve, não, esse breve não muito breve, porque ela está assumindo o lugar da Alessandra, mas ela também tem um chamado missionário e quando chegar o período, ela há de se dirigir então ao campo. Ali no fundo, nós temos vários materiais da Missão Antioquia. Alguns são gratuitos, você pode pegar, outros você pode comprar, tem alguns livros, alguns materiais interessantes, e outros são apenas adorno. E durante esse congresso nós estamos à disposição, tanto eu, a Cleo, como os outros, para estar respondendo algumas questões, falando do Vale da Bênção. E se você estiver interessado, pode nos procurar. Deus abençoe. Quantos irmãos? Nós temos quantos irmãos de Coronel Fabriciano? Por favor, levante as mãos. Olha que maravilha. Quantos irmãos de Acesita, Timóteo? Levante as mãos. Olha que maravilha. Veja, irmãos, dá uma olhadinha. Você que está à minha direita, observe o lado de cá. Você que está à minha esquerda, observe esse número de pessoas. Veja, é Deus quem faz isso. É Jesus quem fez isso. É impossível nós, seres humanos, reunir pessoas de várias denominações para ouvir a palavra do Senhor e especificamente missões. Vamos abrir nossos corações, vamos cantar louvor. Nós temos aqui o conjunto Sinfonia Celeste da Assembleia de Deus do Templo Central de Ipatinga, estará ministrando o louvor nessa hora. Plano em cada coração, irmãos. E nós estamos aqui nesta noite declarando isso, que o Senhor tem um plano em cada coração e Ele quer concretizar esse plano. E nós vamos louvar isso para engrandecer o nome do Senhor Jesus.
os seus olhos, medite na letra dessa música. Deixa o Espírito Santo falar em você. E aos astros ele dá o céu, e a cada rio e o caminho para a minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho se entregou por sobre derrubar, onde Deus mandar, encontro paz na vida e bênçãos seja paz Cantem todos conosco. as nossas vidas entregamos a Deus, pois o teu filho se entregou por nós. Não importa onde for, seguiremos, meu Senhor, sobre derrubar, onde Deus mandar, E que tenha liberdade do Espírito Santo para Deus falar ao nosso coração nessa noite. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. O inferno deve escutar esse amém. A paz do Senhor Jesus. Aleluia, que assim seja. A paz está em nosso coração. E é por isso que estamos aqui nesta noite. Porque a paz de Cristo, que excede todo entendimento, está em nosso coração, nos trazendo alegria e principalmente nos voltando para uma realidade de missões. Amados, o pastor Wagner disse que não podemos estar em festa. É verdade. Milhares de pessoas neste exato momento rumam ao inferno. É uma realidade dura, mas nós podemos mudar esse quadro. Nós podemos mudar a realidade do mundo atual. A igreja brasileira pode mudar essa realidade. Sabe por quê, amados? Nós podemos mudar a realidade do mundo em que nós vivemos. Porque há alguns anos atrás, ou quem sabe, pouco mais de um século, o Evangelho chegou à nossa nação. E hoje nós temos centenas, milhares de igrejas espalhadas em todo o território nacional. E muitas delas, infelizmente,
estão de braços cruzados, de olhos fechados para a realidade de missões. Mas se levantarmos com o objetivo, com o propósito definido por certo, alcançaremos os não alcançados. Se levantarmos, meus queridos, com uma visão única em toda a nação, por certo mudaremos essa realidade tão dura que é a realidade dos não alcançados. Esta última música que foi cantada aqui é um cântico muito bonito. Eu me recordo que há alguns anos, quando cantávamos esta canção em nossa igreja, ali em Natal, Rio Grande do Norte, eu parava para pensar: Senhor, quando o Senhor me levará ao campo missionário? E quando o Senhor levantará uma igreja totalmente envolvida em missões? Cantar é muito bonito, porém, ir, muitas vezes, é difícil. Amados, mais uma vez volto a dizer, nós vamos, nesta noite, tentar mostrar para vocês, esclarecendo o que é a visão missionária. Talvez não seja uma mensagem tão eufórica como muitos poderiam gostar de ouvir, mas é a realidade que nós vemos na atualidade em que nos encontramos. A realidade de um mundo perdido, de um mundo sem Deus, de um mundo sem salvação. A palavra de Deus nos diz, gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Gostaria de convidar os irmãos a ficarem em pé para lermos esse pequeno trecho da palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículo 17, 18, diz assim, todos acharam? Amém? Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírios para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Pai bendito, estamos uma vez mais na tua presença, Senhor. A tua palavra, Senhor, ela é viva, ela é eficaz. E nesta noite nós estamos, ó Deus, diante, Senhor, de um povo, Senhor, que está, Senhor, com a sua mente e o seu coração disposto a entender o propósito de missões. Por isso, Espírito Santo de Deus, nos colocamos, Senhor, agora em tuas mãos, para que tu possas ministrar ao teu povo, Senhor. Que tu tenhas liberdade, Senhor, de falar, de esclarecer ao teu povo que aqui está nesta noite a realidade de missões, Senhor. Senhor, a realidade da visão missionária. Senhor, a realidade de tantos povos que estão à mercê do diabo, Senhor. Deus de poder e glória, que tu possas se manifestar nesta noite com toda a autoridade. Damos-te liberdade ao Espírito Santo para trabalhar em cada coração. Damos-te liberdade ao Espírito Santo para ministrar a cada vida. Em o nome de Cristo Jesus, este, Senhor, é o teu lugar. Este, Senhor, é o teu povo, aleluia. É o teu povo que aqui está, Senhor, querendo visualizar o mundo não alcançado. Sim, Senhor, este é teu povo que aqui se encontra neste lugar. Por isso, Espírito Santo, tenha total liberdade de ministrar ao teu povo e de falar claramente as vidas e as mentes que se encontram neste lugar. Assim decretamos, ó Espírito Santo, não aceitamos nenhuma intervenção maligna, não aceitamos que as mentes possam ser bloqueadas. Reivindicamos agora total liberdade do Espírito de Deus e dizemos que se Satanás, porventura,
neste lugar, porque este lugar é santo, o povo que aqui está é santo, aleluias. Por isso te damos honra, por isso te damos glória, ó Espírito Santo de Deus, aleluias. Te louvamos, ó Senhor, no nome de Cristo Jesus, aleluias. Os irmãos podem sentar, aleluias. Oh, bendito seja o Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Oh, aleluia, meus queridos, meu coração está alegre nesta noite, aleluia. Algo especial da parte de Deus neste lugar. Deus se move neste lugar de uma maneira especial, meu querido. Este é o momento em que você deve dizer: Espírito Santo, eu quero ser tocado por ti nesta noite. Eu quero entender a visão missionária nesta noite. Eu não quero sair daqui a mesma pessoa, eu quero sair daqui diferente. Oh, alabaxarabana, eu quero sair daqui diferente, meu querido. Esse deve ser o seu pensamento, este deve ser o seu propósito. Amados, quando lemos esse texto de Apocalipse capítulo 3, versículo 18, encontramos uma triste realidade de uma igreja chamada Igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade da Ásia Menor, muito rica por sinal, que ficava aproximadamente 160 quilômetros de Éfeso e 80 quilômetros da cidade de Filadélfia. A cidade de Laodiceia tinha uma igreja, a Igreja de Laodiceia. Por volta do ano 60 depois de Cristo, essa cidade foi abalada com um terremoto, e o seu orgulho era tanto, tamanho era o seu orgulho, que não aceitou o oferecimento de ajuda da cidade de Roma. Roma, com todo o seu império, se ofereceu para ajudar, mas a cidade de Laodiceia não aceitou a ajuda. Havia um certo egoísmo dentro das pessoas que viviam naquele lugar. Havia um certo orgulho que existe dentro das pessoas que residiam naquela cidade. A igreja então de Laodiceia, que ali estava, infelizmente, ela foi abraçando a ideologia da visão material para si. Aquilo que estava lá fora no mundo, a igreja começou a absorver. Aquilo que não deveria ser uma coisa benéfica para a igreja, que era a avareza e que era o amor às coisas materiais, a igreja começou a absorver. A igreja então de Laodiceia começa a absorver estas coisas. Infelizmente começou a se acomodar e com uma atitude prevalecente de soberba quanto às riquezas. Infelizmente essa era a ideologia, a filosofia da igreja de Laodiceia. Quando então o apóstolo João escreve a igreja de Laodiceia, infelizmente é denotado um quadro muito crítico. O próprio Senhor disse que as obras desta cidade não era quente, tampouco fria, por isso vomitaria Laodiceia de sua boca. Sabe por quê? O Senhor usou esse termo água morna, porque perto daquela cidade haviam ali estâncias minerais de água morna, que por certo viajantes que vinham andando e cansados, quando olhassem e sentissem o calor daquela água, sentiriam um nojo e por certo vomitariam. O mesmo sentimento o Senhor sentiu por a cidade e a igreja de Laodiceia. As obras daquela cidade, daquela igreja, eram obras que estavam totalmente voltadas para o secularismo. Infelizmente, esta era a realidade. É triste falarmos de algo que não é agradável dentro de uma igreja. É muito triste. Quando se fala das coisas boas, oh, que maravilha! Esta é a igreja que faz isso, esta é a igreja que faz aquilo. A igreja está em evidência porque faz isso. Quando, porém, são mostradas as debilidades, as deficiências, não, mas não é bem assim. Aqui estava sendo mostrada a debilidade da igreja de Laodiceia, ao ponto então do próprio Senhor dizer que iria vomitar de sua boca, porque as suas obras não eram obras boas, eram obras más. Imaginava-se a igreja que possuía grandes riquezas espirituais.
nós somos uma cidade rica, nós somos uma igreja rica, nós temos sim condições então de termos por certos riquezas espirituais. O conceito que estava sendo incutido na mente dos crentes que estavam na igreja em Laodiceia. Amados, o próprio Senhor então declara para a igreja em Laodiceia, no versículo de número 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Eles estavam preocupados com o movimento bancário existente dentro da cidade. Este era o pensamento. Mas o Senhor disse: aconselho-te que compres de mim ouro fino, refinado, puro, para te enriqueceres. Este ouro que vocês comercializam, a moeda que circula dentro da cidade, até mesmo dentro da igreja, não é a base da sua salvação. Não é a base da sua salvação. Ó povo de Deus que está em Laodiceia, não se preocupem, não fiquem firmados no dinheiro que vocês têm. A base do dinheiro. E segue então o texto: vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Laodiceia era grande produtora de lã. Grande produtora de lã. Achava que o comércio da sua lã era suficiente, e o dinheiro que era arrecadado, por certo, faria com que a igreja crescesse, teria grandes obras, aumentaria-se o templo. E dessa maneira então estavam assimilando o seu conceito. E por fim, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. O colírio também era um produto que se produzia na igreja de Laodiceia. Mas, amados, no sentido espiritual, o que nós entendemos, o paralelo que foi traçado aqui, das coisas materiais que eram produzidas lá na cidade de Laodiceia, que a igreja havia absorvido, o Senhor traça esse paralelo exatamente para mostrar que, se eles continuassem com esse propósito, a nudez espiritual deles seria vista. Eles seriam envergonhados perante o Senhor, porque estavam envolvidos com as coisas seculares. Eles seriam envergonhados diante de Deus, porque para eles o que tinha de mais importante eram os bens materiais. Irmãos, é duro, mas infelizmente existem igrejas hoje na atualidade que a sua visão está voltada para as coisas seculares, para os bens materiais. Duro, meu querido, de falar, é duro de ouvir, mas esta é uma realidade. Mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, diz: eu ofereço colírio espiritual, para que seja passado dos seus olhos, e vocês possam enxergar, vocês possam compreender, entender a visão que eu tenho para vocês. Era isso que o Senhor estava dizendo para a igreja de Laodiceia: eu vou oferecer a vocês colírio, para que possa ser pingado nos seus olhos. Vocês não conseguem enxergar um palmo à frente do nariz, estão envolvidos, tão envolvidos ao ponto de não conseguirem discernir que os bens materiais e o amor, essas coisas, está impedindo a atuação do meu poder no meio de vocês. Meus queridos, quando nós voltarmos os nossos olhos para a realidade de igrejas como essas, é necessário e fundamental que eu, você, nós que aqui estamos, a igreja do Senhor, não deixemos que o interesse comum pelas coisas materiais possa ser primordial dentro da casa do Senhor. Meu querido, meu amado, se nós pararmos para analisar, hoje existem grandes igrejas, aleluias por isso. Eu venho de uma igreja muito grande, posso dizer isso com total liberdade. A minha igreja, o templo sede, cabe em 5.000 pessoas sentados. É uma grande igreja. É uma grande igreja. Sabe o que aconteceu, amados? Alguns anos atrás, exatamente 17 anos atrás, a igreja disse: vamos construir um grande templo, mas vamos cortar o sustento dos missionários. Começou
então o interesse de fazer uma obra faraônica. Eu não sou contra se fazer grandes igrejas, não me interpretem mal, não sou contra. Se constrói uma igreja grande, é porque o povo de Deus está crescendo, aleluias, amém por isso. Mas não deixar que o interesse pelas coisas seculares e dizer vamos construir porque queremos encher e porque queremos dizer que somos a igreja maior, que somos a igreja grande. Meu querido, esse conceito está errado e nós devemos dizer não a esse tipo de conceito. Mas devemos dizer sim, precisamos aumentar porque estamos evangelizando, porque estamos discipulando, a igreja não cabe mais, por isso queremos aumentar o templo. Vamos aumentar o templo porque as pessoas estão contribuindo para missões e queremos enviar mais missionários. Vamos então aumentar o templo. Oh, meu querido, mas quando pararmos para nos envolvermos com as coisas seculares, com as coisas materiais e nos esquecermos da visão principal, é hora então de pedirmos o colírio dos céus sobre a nossa vida. Dizer, pinga, Senhor, o colírio sobre a nossa vida, porque eu quero enxergar a tua visão. Eu quero ver a tua visão, Senhor. Eu quero ver a tua visão. Meu querido, Deus quer nos mostrar uma visão. Deus quer nos mostrar uma grande visão, a visão da obra missionária. Deus quer mostrar ao seu povo e quer levantar este povo com uma visão muito grande, não com uma visão curta, uma visão tampada, uma visão obstruída por coisas materiais. Deus quer levantar a sua igreja com uma visão de águia, uma visão que abrange todo um limite sem fim. É desta maneira que Deus quer levantar a sua igreja. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus pelos séculos dos séculos. Esta é a visão que Deus quer levantar para a igreja. Meu querido, qual deve então ser a nossa visão? Qual deve ser a visão da igreja? Qual deve ser a tua visão, meu querido, que está aqui nesta noite? Qual deve ser a visão dos pastores, nós que somos pastores, os obreiros, os evangelistas, homens que foram levantados por Deus? Qual deve ser a visão? A nossa visão, em primeiro lugar, não deve ser uma visão temporal. Não deve ser de maneira nenhuma uma visão temporal. Uma visão voltada para as riquezas, a fama, o sucesso. No Evangelho, segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 12. Nós vamos ler alguns textos nesta noite. Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 18 ao versículo 20. Esse texto, amados, o Senhor Jesus, ele foi abordado por um homem que lhe disse: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. E Jesus disse para ele: eu sou porventura, fui instituído juiz para resolver esta causa. Jesus então narra uma parábola, condenando então desta maneira a avareza através desta parábola, condenando a visão da avareza nesta parábola. Capítulo 12, versículo 18 ao versículo 20. Antes um pouquinho, o versículo 16. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recorrer aos meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Meu querido, o Senhor reprova, rejeita a visão da avareza, a riqueza, a fama e o sucesso. Parece que isso ronda o homem da atualidade. Sabe, amados, qual era o pior inimigo de um obreiro, de um pastor? A fama, a riqueza, a glória. Quando o obreiro começa a despontar, ele é alvo, mas é alvo de Satanás 24 horas por dia.
eu quero ser pastor, porque pastor não acontece absolutamente nada com ele. Está errado. Errado isso. O diabo 24 horas por dia, ele tenta de todas e diversas maneiras derrubar um servo de Deus. O Senhor Jesus reprovou a visão da glória, da fama, do sucesso, das riquezas. O Senhor, neste texto que nós lemos, disse que esse homem que estava construindo para si maiores depósitos para colocar aquilo que ele tinha, era louco, porque estava com a sua visão totalmente voltada para os bens materiais. O Senhor reprovando quem está com os seus olhos voltados para isso. O Senhor reprovando esse tipo de atitude que muitas vezes parece que se torna um alvo da minha vida pessoal. Amados, ter dinheiro é uma bênção. Sabe por quê? Porque você vai investir na obra missionária. Mas muitas vezes, sabe o que acontece? As pessoas, quanto mais têm, mais querem possuir. Quanto mais têm, mais querem e desejam ter. E sabe o que acontece? As pessoas dizem consigo mesmo: eu vou construir uma casa, depois eu vou para a obra missionária. Eu vou comprar uma propriedade, depois eu vou fazer obra missionária. Vou fazer primeiro um pé de meia para depois ir fazer obra missionária. Meus queridos, isso não é uma coisa ruim, uma coisa boa. Fazer um pé de meia é bom, mas quando Deus chama o homem, ou quando Deus chama a mulher, quando falo homem, estou falando no sentido genérico, e diz: vá, é hora de ir, e deixar as coisas de lado e dizer não às riquezas. Eu tenho um exemplo bem próximo, bem pertinho de mim, de um homem que disse: eu vou construir primeiramente uma casa. Compartilhava isso hoje nosso irmão Wallace. Com um chamado missionário para a África, ele disse consigo mesmo: vou construir uma casa. Aí vendeu esta casa e disse: vou construir uma segunda casa. Vendeu essa segunda casa, vou construir um prédio de 3 andares, um apartamento por andar. Peraí, eu vou construir agora um prédio com 12 apartamentos e quero deixar um apartamento para cada filho. Se passaram 20 anos, este homem não foi ao campo missionário. E sabe o que aconteceu com eles, meus queridos? Todos os negócios que ele começa a fazer não dão certo. A sua visão foi voltada para os bens materiais. Não que ele seja um homem avarento, não, mas a sua visão foi voltada para os bens materiais e dizer: primeiro eu vou fazer isso para depois fazer a obra missionária. Quando Deus nos chama com uma visão específica, é hora de largar tudo, porque aquele que chama se responsabiliza em sustentar. Andarabachaya. Meu querido, quando Deus chama com uma visão específica, com um propósito definido, você deve dizer não às riquezas, não à fama. Mas eu sou um empresário de tanto sucesso, mas eu sou um homem bem sucedido no meio da sociedade de Patinga. Deus não se preocupa com essas coisas. Ele quer que a glória dele se manifeste através da tua vida no meio dos povos não alcançados. É isso que Deus quer fazer. Quando você rejeitar por completo a visão das coisas seculares. Mas parece que não só isso, meu querido. Também uma coisa que Deus condena é a glória e a posição humana. Eu creio que mais específico. E há um texto na palavra de Deus, no livro do profeta Daniel, no capítulo 4. Todos vocês conhecem muito bem esta história. A história do rei Nabucodonosor. Vamos voltar um pouquinho lá no Velho Testamento, livro do profeta Daniel, no capítulo 4, versículo 29 a 32. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor. A palavra de Deus, meu querido, nesse texto, ela é muito clara. Nabucodonosor
foi um homem que foi avisado. Ele teve uma visão errada quanto ao poder terrenal. Nabucodonosor, infelizmente, voltou os seus olhos para o ego. Ele alimentou o ego. O seu ego foi alimentado quando ele viu as maravilhas que ele havia construído. Porém, a palavra de Deus nos diz que ele foi avisado do que sucederia com ele se ele não reconhecesse quem era o Deus Todo-Poderoso. Capítulo 4, versículo 18, versículo 29 ao versículo 32. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falando ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas com os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Meu querido, Nabucodonosor teve uma visão totalmente errada quanto ao poder terrenal. Ele disse: eu sou o rei, eu tenho glória, eu tenho posição, quem estará sobre mim? Por certo pensou desta maneira. Meu querido, quando o homem não reconhece o poder, a glória, a majestade, a soberania do Deus Todo-Poderoso, eu tenho pena dele. Eu tenho pena de um homem que não reconhece o poder e a glória de Deus, se acha o Todo-Poderoso, se acha o super-homem. E infelizmente dentro da igreja existem homens assim: eu sou super crente, eu oro 2 horas por dia, eu leio a Bíblia todos os dias, mas muitas vezes não vigia em pequenas coisas, achando-se o homem grande. Sabe o que eu digo para mim todos os dias? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. É isso que eu falo para mim todo dia. Porque o diabo, como já falei para vocês, ele anda, conforme diz Pedro lá na primeira carta, capítulo 5, ao redor de nós, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O rei Nabucodonosor, por certo, esqueceu-se de que se ele falasse desta maneira, nada iria acontecer, mesmo tendo sido avisado, porque ele foi um pouquinho antes, no próprio capítulo 4, ele foi avisado de que se não reconhecesse a glória e a majestade do Senhor, isso sobreviria sobre a sua vida. Não reconheceu, achou que era todo poderoso, achou que detinha o poder e a glória sobre si, e sabe o que aconteceu com ele? Foi comer capim junto com os bois, até que reconhecesse que o Deus Todo-Poderoso é quem tem a glória e o poder em suas mãos. Meu querido, o Senhor rejeita desta maneira a visão temporal da glória humana. O apóstolo São João, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 17, ele nos diz que o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Amados, todas as coisas concernentes à visão espiritual, a fama, a glória, o sucesso, o poder, a posição, o status no meio da sociedade, isto tudo um dia vai passar. E se vai passar, meu querido, qual será então a minha responsabilidade diante de Deus, quando eu olhar para trás e perguntar: o que fiz para o meu Senhor? A glória passou, o poder passou, a fama, o sucesso, o estrelato passou, o nome nas colunas sociais passaram, o nome em evidência no meio político passou. E agora eu olho para trás e digo: o que foi que eu fiz? Visão errada, meu querido. A visão temporal errada. Meu querido, nesta noite, o Senhor está te comissionando. O Senhor está te convidando a você, se porventura está envolvido com esse tipo de coisa, a dar um basta e a partir de hoje ter uma visão diferente. A partir de hoje mudar o seu conceito com relação à visão das coisas de Deus. Amados, se nós então esquecemos as coisas concernentes às visões temporais, é hora então de nós começarmos a ver a visão espiritual.
Oh, que maravilha! Alguns exemplos então que encontramos na palavra de Deus, de pessoas que tiveram uma visão espiritual. Lá no livro de Atos, capítulo 17, versículo de número 22 a 24. Atos capítulo 17, versículo 22 a 24. O apóstolo Paulo estava na cidade de Atenas. Ele estava simplesmente, enquanto ele estava ali esperando, nos diz o texto que o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante daquela cidade. O apóstolo Paulo estava vendo um quadro caótico de pessoas que infelizmente estavam com suas mentes tampadas, fechadas, não entendendo e compreendendo quem era o Deus verdadeiro. Adoravam a centenas e centenas e centenas de deuses. E Paulo, quando via essa situação, o seu coração se comovia e dizia: eu não aceito, o meu espírito entra em revolta por eu ver os atenienses nesta situação. E nos diz o texto então que Paulo, revoltado com essa situação, começou a pregar para as pessoas que ali estavam. E começou primeiro com os judeus e os gentios piedosos, e também na praça todos os dias, entre os que lá se encontravam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: quem quer dizer este tagarela, o que ele quer dizer? E outros diziam: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. O apóstolo Paulo então, olhando esse quadro tão difícil para ele entender, ele teve uma visão espiritual. Ele começou a dispensar consigo: o que hei de fazer para pregar o Cristo vivo, o Cristo ressurreto dentre os mortos? O que devo fazer? Se dirigiu então até o Areópago, e lá então, do versículo de número 22 a 24: porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Essa foi a estratégia que Deus concedeu ao apóstolo Paulo, a visão que Deus deu ao apóstolo Paulo para pregar o evangelho aos atenienses. Um altar de um Deus desconhecido foi a fórmula, o meio pelo qual o apóstolo Paulo pôde então se dirigir aos irmãos, às pessoas que estavam ali em Atenas, e pregar o evangelho do Cristo vivo, do Cristo ressurreto. Meus queridos, quando nós somos chamados por Deus para realizarmos algo para Ele, para fazermos algo para o Senhor, para cruzarmos a fronteira, muitas vezes nos deparamos com quadros difíceis e achamos até que não somos capazes de fazer ou de realizar. Determinada ocasião eu escutei um testemunho de um pastor que dizia o seguinte: um irmão estava viajando de trem ali no país da Inglaterra, de uma cidade a outra, não me recordo agora os nomes das cidades, e aquele homem tinha um coração, o coração dele ardia por missões. Aonde ele estava, ele queria compartilhar de Deus, ele queria falar do amor do Senhor, ele queria dizer a todo mundo que Cristo é a solução para as vidas. Sabe, amados, ele sentou então em uma das cabines daquele trem, e na mesma cabine ia um senhor muito bem trajado, fumando um charuto e com um jornal aberto, lendo, tampando a sua visão. E aquele servo de Deus disse: Senhor, mostra-me, Senhor, a maneira pelo qual eu devo abordar este homem. Eu quero ter a visão correta, Senhor, de abordagem, para que ele não rejeite a palavra que eu hei de pregar para ele. E aquele homem então, com o jornal aqui no seu rosto, e dessa forma ele impedia a comunicação com aquele homem. E passando então por uma campina, ele olhou a campina e disse: oh, como meu pai é rico. Olha só que grandes campinas que ele tem. O homem escutou
Passou um pouco mais, havia uma grande fazenda com plantio de trigo. Ele disse: olha que grande plantio de trigo tem o meu pai, como meu pai é rico. Passou um pouco mais, o homem ficou curioso. Havia então uma propriedade que tinha gado. Ele disse: olha quanta vaca e boi bonito que meu pai tem aqui, como meu pai é rico. Aquele homem baixou o jornal, olhou fixamente nos olhos daquele irmão e disse: quem é o seu pai? Aleluia, imaginem. O meu pai é o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e terra, assim como disse Paulo aos atenienses. Ele morreu por ti e quer também te dar o direito de salvação, de vida eterna, de morada eterna, um dia nos céus de glória. Aquele homem ouviu o evangelho e se converteu ao Senhor dentro daquele trem. Meu querido, essa é a visão que Deus quer nos dar, a visão correta de abordarmos uma pessoa quando estamos aqui em Ipatinga, quando cruzamos a fronteira, de falarmos desse Cristo ressurreto, de falarmos desse Cristo que morreu por mim, que morreu por ti. Meu querido, parece que nós estamos quietos, calados. Quem é salvo aqui nesta noite? Quem é salvo? Levante a mão. Quanto você pagou pela sua salvação? Eu quero que vocês me digam quanto vocês pagaram pela sua salvação. Quanto? Nada. O que de graça recebeste, de graça dai. E porque muitas vezes cruzamos os braços e dizemos assim: eles que façam, eu não tenho nada a ver com isso. Meu querido, infelizmente esta é uma realidade dura, mas que deve ser mencionada. O problema é dele, ele que encontre o meio, a visão é dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Está errado o nosso conceito. Que nesta noite o Senhor possa levantar esta multidão que aqui se encontra com a visão certa, com a visão correta, e dizer: Senhor, se eu tinha a visão errada, a partir de hoje eu quero que o Espírito de Deus a mude. Aleluia! Paulo encontrou dentro desta visão a forma correta para abordar os atenienses e falou deste Cristo ressurreto. O próprio Senhor Jesus, quando entrou em Jerusalém, lá no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 19, Jesus Cristo deveria ter tido uma entrada totalmente triunfal dentro de Jerusalém, mas infelizmente a entrada foi apenas, o triunfal foi apenas parcial. Jesus queria que a nação como um todo estivesse voltada para ele. Nos diz o texto de Lucas 19, 41 a 44. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas isto até agora está oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão de pé pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Jesus Cristo chorou porque viu a incredulidade do povo. Ele havia vindo para os seus, mas os seus o rejeitaram. Jesus havia vindo para os seus, mas os seus deram as costas e disseram: não queremos ouvir esta palavra de pregação, não queremos ouvir estas boas novas, este querigma, que significa boas novas de salvação. Não aceitamos que você é o Filho do Deus vivo. Rejeitamos por completo. Cristo teve a visão da incredulidade do povo e chorou consigo, e chorou no seu coração, porque via a incredulidade. E tenho certeza que Cristo pensava consigo: vou pregar para eles e por certo eles ouvirão. Mas não foi verdade. Desde a fundação dos séculos, Deus, através da sua onisciência, já sabia que isso não aconteceria. Porém Cristo chorou, porque queria que esse não fosse o quadro, que o quadro fosse diferente.
que todo o povo, a nação como todo, o recebesse, o aceitasse. Mas infelizmente, eles o rejeitaram. Rejeitaram a Cristo Senhor, rejeitaram a Cristo Salvador da humanidade. Cristo viu uma realidade dura. No mês de setembro do ano passado, nós estávamos na cidade de Potosí, juntamente com a Alessandra e mais um grupo de pastores e missionários. Eu estava já em Santa Cruz, e esse grupo chegou, me uni a esse grupo, e saímos com uma visão de orarmos e intercedermos pela Bolívia. Saímos de Santa Cruz, fomos até a cidade de Sucre, capital legal do país, e de lá então nos dirigimos até a cidade de Potosí. Potosí, por volta do século XVI, foi considerada a maior cidade em extrativismo, no que se diz respeito à extração de minério. A prata era extraída de Potosí e levada até Espanha. Bolívia era uma nação colonizada pela Espanha. Diz então a história que muita prata saiu daquele lugar, e alguns historiadores dizem até que poderia ser construída uma ponte de prata de Potosí até Espanha, de tanta prata que saiu da cidade. Quando então falaram isso para mim, eu imaginava que ia encontrar uma cidade muito grande, que então por volta do século XVI se extraiu tanta prata, deveria ser uma cidade muito grande. Quando nos dirigimos, já começamos a ver a cidade. Alguns quilômetros antes, começamos a perceber um clima espiritual diferente. Uma opressão tomava conta daquela cidade. Entramos então e parecia que havia no ar demônios que rodavam, que voavam, que andavam por todo lado. Esse era o sentimento que vinha ao meu coração particularmente, compartilhado depois por outros membros da nossa equipe. E falava então das minas de Potosí. Irmãos, escutem. Eu quero que vocês escutem o que eu vou falar agora para vocês. É muito sério. Muito sério. Quando nós então ouvimos falar dessas minas, eles chamam de cerro. No centro da cidade nós vimos, estávamos a mais de 4.000 metros de altitude em relação ao nível do mar. E subimos um pouco mais naquela montanha, eu creio que algo em torno de 4.500 metros de altitude. Fazia um frio muito grande, estávamos bem agasalhados. E aí o guia disse: precisamos comprar um pouco de folha de coca. Bem, então quanto você precisa? 20 bolivianos, alguma coisa em torno de R$6. Se comprou a folha de coca. Não entendíamos porquê, pensávamos que ele fosse dar aquela folha de coca para os mineiros, porque é dessa maneira que os mineiros lá sobrevivem. Mascam folha de coca das 8 da manhã às 8 da noite, e a folha de coca é um estimulante. Eles não sentem fome, não sentem sede, não sentem vontade de comer, e têm força para trabalhar. Pensávamos que fosse para isso. Tudo bem, entramos. Estávamos com o pastor Orlando Nutt, um dos fundadores da Assembleia de Deus ali em Bolívia. Entramos um pouco, mais ou menos uns 30 metros, nos deparamos com uma pequena gruta, e ali havia uma imagem de um Cristo de capacete. E eles disseram: esse aqui é o Cristo que nós adoramos, é o Cristo dos mineiros. É um Cristo de capacete. Tudo bem? Até aí, ok? É a crença deles. Fazer o quê? Entramos então, e o guia nos levou, andamos um pouco mais, não sei, 50, 60 metros mais, agachados às vezes devido, à deformidade da rocha, e havia uma gruta maior. Irmãos, aquele lugar era totalmente oprimido. Satanás de todo o inferno estava dentro daquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor, porque ali haviam pastores, homens e servos de Deus que estavam ali para proclamar a glória do Senhor. Nós fomos com a visão de orar pela Bolívia, e quando entramos nesta gruta, nos deparamos com uma imagem que eles chamam de tio, ou tio para a gente. E eles diziam então: aqui está o Deus no qual nós adoramos. Antes, porém, irmãos, antes de entrarmos dentro dessa mina, na entrada da mina havia sangue de lhama
animal típico da região, que eram sacrificadas por ocasiões de algumas festas. Esse sangue era aspergido, jogado na entrada da mina e no chão, oferecido a Pachamama, a Mãe Terra. Um lugar bem macabro, bem sinistro, o lugar aonde eles trabalhavam. E quando entramos nessa gruta, ele disse: aqui está o tio. Amados, confesso a vocês que quando vi aquela imagem, fiquei arrepiado dos pés à cabeça. Lembrando um homem sentado, com as suas mãos abertas, boca aberta, 2 chifres, barba, olhos brancos e com um órgão genital masculino. Olhei aquilo e disse: Senhor, que coisa horrível, isso é o próprio diabo. E aquele homem, o guia, disse: nós adoramos ao tio que é o diabo. Como? Nós adoramos ao tio, nós adoramos ao diabo? Meu querido, você é o quê? Eu sou católico. Mas como você é católico? Como pode ser isso? Nós adoramos ao diabo. Sabe por que nós adoramos ao diabo? Porque daquela gruta onde vocês viram aquele Cristo de capacete para fora e para cima da terra, quem manda é Deus. Mas dali para baixo da terra, quem manda é o diabo. É por isso que nós adoramos a ele. E abriu aquela bolsa de folha de coca e ofereceu coca para aquele ídolo. Quando nós vimos aquilo, nos revoltamos. O dinheiro havia sido dado do nosso bolso. Ele comprou aquela folha de coca para oferecer para aquele troço, para aquele demônio. Nos revoltamos com aquilo, meus queridos. E ele disse: olha, sabe por que a boca aberta? Porque os mineiros chegam aqui e colocam um cigarro na boca dele, porque se ele fumar um cigarro, o tio, o diabo, está em paz com eles. E observamos algumas garrafas de álcool puro, 96 graus. Por que essas garrafas aqui vazias? Os mineiros bebem álcool puro porque dizem, se beber uma outra bebida, um outro tipo de bebida a 12, 13 graus, que é uma bebida misturada, o diabo vai dar para eles minério misturado. Se beberem álcool puro, o diabo vai dar para eles minério puro. Como? Isso é impossível. Vocês não sabem que somente Deus é Senhor, Deus é poderoso? Sim, lá fora, mas aqui dentro não. Meus queridos, estávamos ali num grupo de aproximadamente 20 pessoas. E nós dissemos: nós não aceitamos isso. Nós rejeitamos isto. A nossa visão para este lugar é uma visão de salvação. E nós vamos declarar aqui dentro, nesta gruta, diante desta imagem e diante de vocês, que Deus é Senhor em cima nos céus, aqui na terra e embaixo da terra. Ele é Senhor. Aleluia! Ele é Senhor, Ele é Senhor. Meu querido, nós choramos de ver a incredulidade daquele povo. Nós choramos, meu querido, a minha alma chorou de tristeza, de angústia, por ver a cegueira espiritual daquele povo. Mas eu creio que a partir daquele dia em que nós estivemos no mês de setembro lá, a situação de Potosí começou a ser diferente, porque fomos com a visão de orarmos e de intercedermos, fomos com a visão espiritual para que Cristo fosse pregado e proclamado em toda a Bolívia, em todo o Potosí, e aquele povo se convertesse ao Cristo Todo-Poderoso e largasse de um lado, jogasse de um lado Satanás, demônios, todos aqueles que impedem a visão de ser aberta. Meu querido, nós fomos com este propósito e temos a certeza de que os milagres começarão a acontecer naquele lugar. Aleluias, aleluias. Cristo foi glorificado diante daquela imagem que eles adoravam, dizendo ser Deus. Deus nos deu esta visão espiritual de intercedermos pela realidade de Potosí. Amados, se nós então esquecemos as coisas materiais e a nossa visão não é uma visão temporal, se a nossa visão é uma visão espiritual, nós devemos ter exatamente a visão das almas.
O crente deve ter no seu coração a visão das almas. A visão das almas, meu querido, é uma realidade que nos comove. O livro do profeta Isaías, no capítulo 1, no versículo de número 6. Isaías narra através de uma visão o estado pecaminoso de Israel. Isaías mostra claramente em que estado se encontrava Israel. A pecaminosidade de Israel era tamanha. Isaías escreve no 1º capítulo do seu livro, versículo de número 6, e nos diz assim: desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Esta era a situação da nação de Israel. E esta é a realidade, infelizmente, de povos não alcançados, espalhados pelo mundo afora. Vivem em um estado de pecaminosidade, vivem em um estado de podridão. Meu querido, quando olhamos ao nosso redor, vemos pessoas muitas vezes tão bonitas, bem vestidas, bem trajadas, bem perfumadas, usando perfumes. Você não conhece os variados tipos de perfume, mas usando bons perfumes. E essas pessoas então, quando olham, você então quando olha essas pessoas, imagina então, puxa vida, essa pessoa vive bem, essa pessoa é uma pessoa, né, com certeza, não é? Quem sabe até influente na sociedade, olha só o estilo dela. Deus não vê a aparência, meu querido. Por trás desta pele, desta roupa, deste perfume tão cheiroso, existe uma alma que está morrendo, uma alma que está podre pelo pecado, uma alma que necessita de Deus, uma alma que necessita de salvação, uma vida que carece de alguém que se aproxime dela e diga: Jesus morreu por ti. Meu querido, visão das almas é uma coisa que comove o nosso coração. Sabe por quê, amados? Porque ver alguém perecer e morrer indo para o inferno não é nada agradável. Como disse o pastor Wagner, nesse exato momento existem milhões e milhões de pessoas que estão indo para o inferno. E nós estamos nessa noite, neste lugar, com o objetivo de sermos despertados para mudarmos essa realidade. Amados, quando eu vejo alguma matéria em jornal falando sobre alguns países em África. Antes de ontem eu estava ali na cidade do interior do Goiás e eu via de um pastor dizendo que num determinado lugar em África, em um dos países de África, se faz fila para comprar folha de mandioca para se fazer sopa. Meus queridos, essas vidas estão morrendo de fome de pão, mas infelizmente estão também morrendo de fome espiritual, estão indo para o inferno, estão caminhando a passos largos para o inferno. Esta é a hora, este é o momento exato em que eu, você, devo me levantar e dizer: eu quero mudar este quadro. Meu querido, esta deve ser a nossa atitude. Visão pelas almas é algo que nos comove. Olharmos as vidas que estão perecendo e dizermos: queremos mudar esta realidade. A visão das almas, ela é de caráter universal. Estamos terminando, amados, o livro de Salmos, capítulo de número 14, versículo 2 e versículo 3. Pouco mais estaremos concluindo nesta noite. Salmo 14, versículo 2, versículo 3. O salmista mostra a condição do pecado da humanidade. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus.
todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Esta é a realidade do mundo em que nós vivemos, uma realidade de pecado. O pecado que tem se espalhado por toda a terra, um pecado que tem se infiltrado em todos os lugares. E sabe, amados, o que mais faz propagar o pecado é o falso ensinamento. As pessoas estão carentes, estão sedentas de Deus. As pessoas querem se agarrar em alguma coisa, querem segurar em alguma coisa que lhe dê em paz, que lhe dê em segurança. O mundo, infelizmente, está passando por uma crise muito grande. Amados, falar de povos não alcançados sem falar de visão pelas almas é algo incoerente. Infelizmente, como disse o nosso irmão Wallace no início desse trabalho, esse tema é bem abrangente, é claro, mas se ele está aqui é para que a igreja do Senhor seja despertado e este quadro possa ser mudado. O mundo está à mercê do diabo. Esta é uma realidade que nós não queríamos ouvir e não queríamos aceitar, mas infelizmente é real. O mundo está à mercê do diabo. O diabo está fazendo bolinha com as mãos dele de milhares e milhares e milhares de pessoas. O evangelho em determinados países, dentro da janela 10x40, que amanhã vai ser muito bem e muito mais esclarecido para vocês, não pode entrar. As pessoas lá têm 100% de suas mentes fechadas. Meu querido, a visão das almas é algo que deve comover o teu coração. A visão das almas é algo que deve mover o coração dos líderes. A visão das almas é algo que deve mover o coração de toda a igreja. Sabe por quê, meus queridos? Esse negócio diz, não, quem deve fazer missões é o irmão Wallace, o pastor Wagner. Pastor sozinho não faz missões. Pastor sozinho não faz missões. Agora, se você descruzar os seus braços e dizer, pastor, aqui estou eu quero contribuir, não importa com o que, mas eu quero mudar porque eu tenho a visão das almas. Eu tenho a visão das almas, o meu coração está ardendo e eu quero, Senhor, ir aonde tu determinar. Meu querido, Bolívia é um país com 9 milhões de habitantes, 10% alcançado para o Senhor. Aproximadamente 8 milhões não conhecem a Cristo. Os quechuas é um povo ainda não alcançado em sua totalidade. Falam o seu próprio idioma, o quechua, uma língua nativa de Bolívia. Mas assim como os quechuas, existem muitos e muitos outros povos que amanhã teremos a liberdade de esclarecer e explicar para vocês, que precisam ser alcançados. Povos que ainda não tiveram o privilégio de ter um único crente, uma única testemunha do evangelho deste Cristo de poder dentro de sua cidade. Espanha tem mais de 7 mil povoados e cidades que não existe um único testemunho evangélico. Meu querido, Espanha está aqui, não está muito longe, mas Espanha é Europa. Sim, é Europa, mas clama por socorro, clama por Jesus. Muita gente tem feito um conceito errado com relação à Europa. Europa clama por Jesus, meu querido. Europa está clamando, vidas estão perecendo. Aquilo que se foi chamado celeiro de missionários, hoje clama por missionários. E nós, a igreja brasileira, como mencionei no início, o que temos feito? O que você tem feito, meu querido, para contribuir para que este quadro seja mudado? Qual tem sido a tua contribuição? Qual tem sido o teu papel? A tua visão tem sido uma visão temporal? Ou a tua visão tem sido uma visão espiritual? Se é visão espiritual,
Então, com certeza, é uma visão das almas. Se é visão das almas, meu querido, você deve começar a agir. Chega de projetos em papel. Essa história de vamos fazer, vamos elaborar um projeto e fica no papel. Temos que acabar com isso. Projeto no papel não representa nada, mas projeto com ação representa muito para o mundo de missões. Devemos, meus queridos, arregaçar as mangas e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero cruzar as fronteiras, Senhor, eu quero ir lá para as Filipinas, eu quero ir para Papua Nova Guiné, eu quero ir, Senhor, lá para o centro do continente africano, mas eu quero proclamar Cristo Jesus. Meu querido apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, sabe o que ele nos chama? Ele nos chama de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sabe por que ele nos chama disso? Para que nós anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos povo de propriedade exclusiva de Deus para proclamarmos as virtudes de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Somos nação santa para anunciarmos as verdades deste evangelho poderoso. Somos povo eleito de Deus para dizermos ao mundo que está lá fora que há uma esperança para eles, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluias. Quem está disposto a falar com esses povos? Fique de pé. Se você estará orando por esses povos ainda não alcançados, se Deus tem falado ao seu coração nessa noite, nós estaremos encerrando essa noite com uma oração, pedindo ao Senhor que venha alcançar esses povos. Quem Deus vai usar? Quem Deus vai usar para alcançar esses povos? Quem Deus vai usar? Fale bem alto. Tem uns aí falando, nós, não sei o que. Nós é muito fácil, né? Nós vamos alcançar. Senhor, envia o pastor Isaac, nós vamos alcançar. Envia o Isaac, envia o Wallace, Senhor, nós vamos alcançar. Quem pode alcançar esses povos? Eu. No conjunto, eu quero alcançar esses povos para o Senhor Jesus. Nós vamos orar. E gostaria só de lembrar que amanhã, às 9 horas, começa a palestra. E nós estaremos abordando, amanhã será em palestras, nós estaremos abordando a tarefa da igreja, né? E a igreja sofredora. Vamos falar um pouco sobre isso aí, a missão da igreja, a responsabilidade da igreja de evangelizar. À tarde, as missionárias e o missionário, o pastor, estarão testemunhando, né? Haverá testemunhos dos missionários. E à noite, Ismael, também debaixo da bênção de Deus, sobre o filho de Abraão com a escrava Agar, amanhã à noite, também como sendo uma bênção do Senhor nosso Deus. Você vai chegar na sua casa hoje e vai ligar para alguém, um amigo, um colega que não veio. Faça um convite a uma pessoa para vir amanhã nas palestras. Se ele não puder vir de manhã, ele pode vir à tarde, ele pode vir à noite. Mas se ele perguntar, mas aí eu tenho que pagar? Olha, aqueles R$3 que você pagou ou você contribuiu é uma oferta missionária. Toda a estrutura do congresso, ela foi custeada com patrocínio. Então nós temos pouquíssimas despesas e o restante todo é oferta missionária. É para missões. Esse congresso é 2 vezes missionário. A primeira vez ele conscientiza a igreja de fazer missões. A segunda ele oferta missões.
Confia a mim, Senhor, a tua obra. Eu vou sair e vou anunciar, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, dá-nos ousadia, intrepidez, dá-nos vigor. Senhor, não deixe que as coisas materiais venham nos prender. Livra-nos, ó Deus, de estarmos presos como a igreja, Senhor. Ó Deus, a igreja estava presa ali, segundo em Apocalipse, estava presa aos bens, Senhor. Deus, nessa noite nós queremos estar livres. Meu irmão, o que está te impedindo de pregar o Evangelho? O que está te impedindo você é uma bênção nas mãos do Senhor? O que te impede de abrir a boca e falar do poder de Deus que já te salvou? Fale com Deus: Senhor, eu quero, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, a partir dessa noite, me desprender. Senhor, me ajuda, me tira, Senhor, me desprende, me abençoa, Senhor, para que eu possa sair. Eu quero sair, eu quero falar, eu quero pregar, eu quero alcançar os povos não alcançados, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoe a tua igreja nesta noite. Abençoe o teu rebanho, abençoe, ó Deus, cada vida que ouviu nessa noite sobre a responsabilidade de deixarmos, ó Deus, os nossos interesses pessoais e anunciarmos a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, abençoe os missionários onde eles estiverem nesta hora, que a bênção do Senhor alcance essas vidas. Abençoe cada irmão aqui nessa noite, abençoe esse congresso. Que amanhã, Senhor, o Senhor esteja falando e fazendo maravilhas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Nós encerramos assim.